Sem mais delongas, eu quero compartilhar a palavra e eu quero meditar com os irmãos hoje no livro de 2 Reis, no capítulo 2. Eu quero meditar nesse tema. É um assunto muito interessante. Está muito frio aí, gente? Está muito frio? Só alguns que estão com muito frio. Aqui está muito frio. Então, obreiros, regula aí para mim temperatura. Eu estou de olho no auditório. Ok? Aqui está muito frio. Então, regula aí a temperatura, porque o povo tem que ficar bem para receber a palavra de Deus. Eu estava meditando nesse texto nessa semana, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na NVI. E só a primeira frase estremeceu meu coração. Só a primeira fala estremeceu meu coração. Está escrito assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho. Quando eu li, já li isso centenas de vezes, mas quando eu li essa frase, eu fui tocado de uma forma tão profunda que eu caí na cama, porque não é uma coisa comum, não é algo comum. O meu título para essa noite é: leva-me além, leva-me além. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eles partiram de Gilgal e foram até Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel.
E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. E depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. E então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. E então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós os teus servos temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não anda em ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não encontraram. Quando voltaram, Eliseu, que tinha ficado em Jericó, lhes falou: não disse a vocês que não fossem? Palavra do Senhor. Deus, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração. Revela-nos a tua palavra, Senhor. Nós queremos ser tocados no espírito, na alma e no corpo de uma só vez, por teu poder, por tua presença. Senhor, eu oro para que a tua unção caia sobre nós e nós sejamos edificados, fortalecidos, renovados e abençoados pelo Deus dos exércitos de Israel. Senhor, eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Todos digam: leva-me além. Hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que era comum de nós. E quando a gente fala que Elias era um homem comum de nós estamos nos referindo ao texto escrito por Tiago, que diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando não choveu por 3 anos e 6 meses, e orando novamente o céu se abriu e deu chuva sobre a terra. Quando Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele estava se referindo à humanidade de Elias, se referindo à humanidade do profeta. Como profeta de Deus, Elias é o mais famoso dos profetas. E é interessante que Eliseu recebe uma unção dobrada, mas Elias continua ainda a ser o profeta mais famoso e mais honrado de Israel. E esse famoso profeta de Israel, ele era da cidade de Tisbé, por isso é Elias o Tesbita. Não se sabe muito sobre sua família, sobre a origem da sua família, mas uma coisa é certa: sua vida nos inspiram. Quando a gente olha para um texto desse escrito sobre Elias, e você que é um estudante das Sagradas Escrituras, sabe que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de ser levado aos céus como Elias. Tem 3 pessoas na Bíblia que foram levados aos céus. 3 pessoas. Um é Jesus. Você sabe que Jesus subiu ao céu por si mesmo. A Bíblia diz que ele levou-se, porque Jesus morreu e ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorioso. E esse corpo glorioso, que é o corpo que a igreja vai ter após o arrebatamento, que nós teremos após o arrebatamento, é um corpo que não está preso ao limite da matéria,
e ele é capaz de atravessar uma parede dessa de um lado para outro. Ele é capaz de voar como anjos. Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que ele elevou-se a si mesmo. Uma outra pessoa que foi aos céus e subiu aos céus, mas a Bíblia não relata como, foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque já não existe mais, porque Deus para si o tomou. Então a Bíblia não relata como é que ele foi aos céus, mas a Bíblia relata que ele se tornou alguém tão íntimo de Deus, que Deus o tomou para si. Mas a Bíblia não diz como Deus o tomou para si. É interessante, né? Deus tomou Enoque para si. Como? Ninguém sabe como. Mas a Bíblia diz que ele foi para o céu. Agora, quando você vai estudar sobre Elias, Elias tem esse relato de como ele foi para o céu. E para mim, é o mais apaixonante. Porque descreve com detalhes como alguém dessa dimensão pode entrar na dimensão vindoura. E nos inspiram porque era um homem comum. E talvez você diga assim, pastor, mas não era tão comum assim, porque o cara abria a boca e descia fogo do céu. Quando nós estamos falando que ele era comum, não estamos falando desse calibre espiritual, estamos falando da humanidade dele, porque Elias entrou na caverna, você sabe disso? Você sabe que Elias pediu para si a morte? Você sabe que Elias sentiu fome, sentiu sede, frio? Você sabe que Elias teve um dia onde a sua autoestima estava baixa, e ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, já basta, mentira dessa terra, não sou melhor do que os meus pais. A sua autoestima estava baixa. Um dia que ele não estava bem. Você sabe que Elias fugiu com medo. Elias estava com medo não sei do que, porque em dias anteriores ele havia enfrentado os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e havia feito um estrago no exército inimigo, e no outro dia ele estava fugindo da ameaça de Jezabel. Portanto, Elias não era alguém para ter medo de Jezabel. No entanto, ele estava fugindo, e a Bíblia diz que ele estava fugindo porque Jezabel a ameaçou. Então Elias era um homem comum. O que eu quero chamar a sua atenção é que homens comuns, mulheres comuns, podem ir além em Deus, podem ir além em Deus, podem mergulhar fundo em Deus, podem alcançar níveis altos. Quando falo que a história de Elias nos inspira, porque Elias foi alguém que estava disposto a obedecer a voz do Senhor. Deus manda ele se esconder no ribeiro, e Deus alimenta ele com pão trazidos pelos corvos, mas a água do ribeiro de Elias secou. Elias era alguém que enfrentava intempéries. É tão difícil quando a água da nossa fonte seca. Talvez seja a água da fonte da alegria que secou, e talvez você esteja precisando mudar de lugar, não é verdade? Talvez seja a alegria do casamento que secou e você precisa de um novo fluir de Deus. Elias era um homem enfrentando desafios. Elias é enviado a uma viúva para alimentar a viúva. Só que quando Elias encontra a viúva só tinha um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na botija. E Elias vai para lá, e quando Elias chega e pede a ela para trazer água, Elias diz: olha, traz também para mim um pouco de comida. E ela diz: infelizmente não posso atender o seu pedido, porque eu só tenho o suficiente para comer hoje, e amanhã a morte me aguarda, porque a minha vida está
acabada. Mas Elias disse: olha, assim diz o Senhor, não tenha medo, faz primeiro para mim, porque o Senhor vai multiplicar o azeite e vai multiplicar a farinha, e não vai faltar até o tempo da chuva, até o tempo da provisão. Jesus, se referindo a essa mulher, Jesus disse: muitas viúvas existiam nos dias de Elias, mas a viúva de Serepta de Sidom se salvou porque creu no homem de Deus. Elias era esse homem simples, mas era um homem que foi além. Ele foi além. E quando o filho dessa mulher morre, essa mulher vai a Elias e diz: Elias, você veio para matar o meu filho? E Elias fala: Senhor, está tudo dando errado na minha vida, até o filho da mulher com quem eu estou me alimentando morreu. E a Bíblia diz que ele pega o menino nos braços, e ele coloca a sua boca na boca do menino, e ele deita sobre o menino, e há uma verdadeira batalha, e ele está ali orando, e ele está clamando, e ele está buscando, e nada acontecia. Mas em determinado momento a vida voltou. Ele era um homem comum, mas ele foi além. E Elias é esse homem. A Bíblia diz que Acasias caiu da sua janela, do seu lugar onde ele estava, o seu quarto onde ele estava, e ele mandou consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, se ficaria curado. E Deus não gostou dessa atitude do rei. Então um anjo do Senhor foi a Elias e disse: vai ao encontro dos mensageiros do rei e diz para ele: porventura não há Deus em Israel para você mandar consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? E o rei ficou sabendo que era Elias, porque os mensageiros voltaram rápido, e o rei perguntou: por que vocês estão voltando rápido? E eles disseram: nós estamos voltando rápido porque encontramos um homem, e o homem mandou dizer a você, porque você mandou consultar um deus estranho. Da cama que você subiu, você não descerá, certamente morrerá, porque você não está consultando o Deus vivo, Criador do céu e da terra, está consultando deuses estranhos. E o rei pergunta: como é que era a aparência desse homem? Ele diz: não, era um homem que usava cintos de couro. Aí o rei diz: Elias de Tisbé, é esse o cara. E o rei então manda um oficial com 50 soldados para prender Elias, e Elias está lá no monte. E então aparece o oficial com 50 soldados, e o oficial chega todo orgulhoso e disse: homem de Deus, o rei ordena, desce. Ele diz: estou muito certo se eu sou homem de Deus. Não, mas se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E antes dele acabar de falar, o fogo vá. Avisaram o rei: ó, não voltou os 50 não, e nem o oficial, morreu tudo. O rei mandou mais 50, e o segundo veio e fez a mesma coisa. E Elias diz: olha, estou muito certo se eu sou homem de Deus, não, mas não preciso provar para ninguém que eu sou homem de Deus. Mas se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu fogo do céu novamente. Ele foi além. Então o rei mandou um terceiro oficial, e o terceiro oficial diz: 2 já morreram, 100 já se foi. Ele vem, se humilha e diz: homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vista, e também os meus homens. E o anjo do Senhor fala para Elias: com esse você pode ir. Ele foi, e ele encontra com o rei. E o rei diz: você me encontrou? Eu te encontrei, porque da cama que você subiu não descerá, certamente morrerá. E ele morreu. O rei morreu. Esse mesmo Elias
É o Elias que um dia entra na caverna e pede para si a morte. E ele está triste. Mas esse Elias é o Elias que Deus visita, que Deus fala com ele, e que Deus diz: Elias, o que você está fazendo aí na caverna? E Deus dá a nova missão para Elias, e Elias sai da caverna. E quando Elias sai da caverna, ele tem 3 novas missões. Vou falar apenas uma para ganhar tempo. Foi construir um novo relacionamento com um discípulo. E Deus disse: unge Eliseu para ser seu discípulo. Ele será seu sucessor. E ele passa sobre Eliseu, e ele lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu estava arando com as juntas de bois. E Eliseu disse: deixa eu me despedir dos meus pais. Ele disse: pode ir despedir. E Eliseu mata os seus bois, faz um churrasco, despede dos seus pais e segue Elias. E os estudiosos dizem que Eliseu serviu Elias por 22 anos. Durante 22 anos Eliseu serviu Elias. Agora está nos últimos momentos, quando Elias vai ser levado aos céus. E ninguém tinha sido levado aos céus como Elias. Ninguém foi ao céu como Elias. Eu espero que um dia eu seja levado ao céu como Elias. Eu não sei se você espera isso, mas eu espero que um dia a gente suba ao céu como Elias. E talvez você esteja dizendo: pastor, mas isso não é possível. Bom, eu vou te mostrar na Bíblia que o que Deus tem para você é que você suba ao céu como Elias subiu aos céus. E carruagens de fogo virão, e exércitos celestiais virão. E a Bíblia diz: e 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão na vinha, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão na moeda, um será tomado, outro será deixado. Então é para você colocar a sua barba de molho, para que você não seja aquele que vai ser deixado, mas você seja aquele que vai subir. Então, quando eu te chamo nesta noite para pensar em ir além, é porque Elias não morreu como os demais homens. Pastor está muito acostumado e muito familiarizado com o hospital. Pastor está muito familiarizado com doença, e com velório e com sepultamento. Eu já fui em muitos velórios, em muitos sepultamentos. E quando a gente vai no velório, no sepultamento, as pessoas dizem assim: esse é o caminho de todos nós. Aí eu falo: Deus, coloca uma vírgula aí nesse negócio. Esse é o caminho de todos nós. Deus, Elias, Senhor. Eu lembro de Elias. Ele foi diferente. Ele foi diferente. Todos os homens, quando você olha, ricos, pobres, cultos e letrados, com dinheiro, sem dinheiro, com fama, sem fama, eles morrem, vão para uma urna, aquela urna às vezes até bonita, né? Algumas têm uns desenhos bonitos, mas lá dentro tem podridão. Há poucos tempos atrás eu vi um vídeo de um coveiro abrindo uma sepultura de alguém que havia morrido. E quando, irmãos, ele abriu, eu não sei se você já viu esse vídeo, apareceu lá, irmãos, a dentição, um pouco aqui da cabeça. Não é um negócio bonito de se ver, não sei se você já viu. Estava tudo podre. Elias não passou por isso. Quando eu olho para esse texto que Elias foi aos céus, eu falo: Deus, o Senhor tem alguma coisa a mais. O Senhor quer falar alguma coisa a mais conosco. O Senhor quer nos revelar um novo jeito de viver, uma nova maneira de enxergar a vida.
um jeito de se entregar a Deus e de andar na profundidade do teu espírito, que a maioria das pessoas não querem, que a maioria das pessoas não assimilaram. Mas eu não quero perder essa revelação, e eu não quero andar fora dela. E talvez você diga: pastor, o que Elias tinha? Na verdade, irmãos, você sabe que nós não temos nada nessa terra, e tudo que você está construindo nessa terra também não vai te servir quando chegar o dia da partida. Você sabe disso. Não vai resolver muita coisa no dia da partida, mas tem uma coisa que vai fazer muita diferença no dia da sua partida: é se você de fato andou com Deus. E eu quero perguntar nesta noite: você está andando com Deus? Você está andando com Deus? Você tem andado com Deus? Elias vai ser levado ao céu e o seu discípulo está com ele. E eu louvo muito a Deus, eu louvo muito a Deus por essa palavra e pela vida de Eliseu. Porque Elias era esse homem poderoso que era capaz de multiplicar o azeite, que era capaz de multiplicar do nada, que era capaz de trazer vida onde havia morte. E Eliseu podia ter pedido a Elias qualquer coisa, mas Eliseu está servindo a Elias com tanta inteireza de coração e com tanta integridade e com uma aliança tão profunda entre discípulo e discipulador, que Elias disse para Eliseu diversas vezes: fica aqui. E Eliseu diz: eu não ficarei, eu juro por tua vida, eu não ficarei, eu irei contigo, eu estarei contigo, aonde você estiver eu estarei, eu vou te servir, eu não vou me afastar de você, eu te tenho como referência de homem de Deus, e onde você estiver eu estarei ao seu lado, eu vou te servir até o momento final. Eu quero cumprir o meu desígnio, o meu chamado. Quando eu queimei as cangas, quando eu queimei o arado, quando eu matei os bois, eu estava realmente colocando um ponto final na minha vida secular, e eu estava decidido servir ao Senhor, e de inteireza de coração eu mergulhei nesse chamado e nessa vocação. E eu tenho um desejo que é um desejo que não está fundamentado nas coisas materiais, não está fundamentado na fama, não está fundamentado no sucesso. Eu tenho um desejo diferente. Eu quero que haja porção dobrada do Espírito que está sobre ti em minha vida. O que Eliseu está pedindo? Eliseu não está pedindo ouro, Eliseu não está pedindo prata, Eliseu não está pedindo carro novo, Eliseu não está pedindo emprego, Eliseu não está pedindo casamento, Eliseu não está pedindo nada dessa dimensão, mas Eliseu está pedindo que haja sobre ele um reconhecimento paternal, no sentido espiritual, porque ele estava pedindo porção dobrada. E porção dobrada não é a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. A porção dobrada aqui é um sentido de primogenitura. O filho primogênito tinha o direito de herdar a porção dobrada. E Elias disse: olha, o que você está me pedindo é coisa muito difícil. E nas palavras de Elias nós podemos entender por que era difícil. Era difícil porque Elias tinha muitos outros discípulos que não era Eliseu. Ele tinha várias escolas de profetas, e todos os profetas da escola de profetas de Elias tinham a mesma visão e vocação de Elias. E você pode ver isso nitidamente no texto. Quando ele sai de Gilgal para Betel, quando ele chega a Betel, os filhos dos profetas de Betel tinham a mesma visão e a mesma revelação que estava acontecendo no coração de Elias e estava acontecendo no coração de Eliseu. E eles falam para Eliseu: você sabe que hoje o Senhor vai tomar o seu Senhor sobre a sua cabeça e vai separá-lo de ti. Essa palavra se repete em todas as escolas de profetas. Então a unção de Deus estava permeando todo o ministério de Elias, debaixo de um mesmo mover e debaixo de uma mesma
direção e vocação, e havia um nível de entendimento e crescimento espiritual, não só para Elias, mas para os seus discípulos, porque os seus discípulos andavam debaixo da sua visão e revelação que Deus havia colocado sobre ele. Não era apenas Eliseu, e Eliseu disse: eu quero receber a porção dobrada. O que Eliseu estava dizendo era: eu quero ser considerado o principal dos discípulos que recebe a visão e a bênção de Deus para continuar a obra. Porque Elias ia ser tomado, amém? Elias não ia ser mais encontrado, mas a obra precisava continuar. E Eliseu disse: eu quero continuar a obra, eu quero avançar com a obra, eu quero tocar a obra. Nesta noite eu quero te chamar para ir além, sabe por quê? Porque uma geração já passou, e Deus trouxe você para esse tempo, e Deus está te chamando para ir além, porque a obra não pode parar, a revelação não pode parar. Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus de poder, que muda vidas, que transforma vidas. Mas pastor, o que Deus espera de mim? Deus espera que você vá além. Além. Deus espera que você vá além. E talvez você diga: pastor, mas será que eu vou alcançar essa bênção que Elias recebeu? Eu acredito que essa igreja da atualidade é a igreja que está mais perto do arrebatamento. E 1 Tessalonicenses está escrito que ao soar da última trombeta, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Você sabe o que significa isso? Que seremos arrebatados, num abrir e piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Você sabe o que significa isso? Você vai voar nas nuvens dos céus, e esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. E além é pensar nessa salvação e nesse dia, porque muitos irmãos estão focados apenas no aqui e agora, e esquece do arrebatamento. Mas o arrebatamento está às portas. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E é por isso que você tem que ir além. É por isso que você não tem que se acomodar com esse mundo de pecado e esse mundo de depravação. E você tem que ter nojo dessas coisas, porque o Senhor te chamou para ir além. E é interessante que quando a gente estuda esse texto, a gente vê que de uma maneira tão maravilhosa, tão maravilhosa. Eu quero voltar ao texto com você, porque o texto narra como tudo aconteceu entre eles. No versículo de número 11, de repente: como será, pastor, a vinda? De repente. Como será a volta de Jesus? De repente. Abrir e piscar de olhos. E você vai estar dirigindo o seu carro, e daqui a pouco, quando você pensa que está tendo uma visão, na verdade você já está subindo para o Senhor. Você pode estar lá cozinhando o seu fogão, e de repente você vai ver as coisas ficando para trás. Você pensa que está acontecendo uma visão, você está sendo arrebatado, recebendo um corpo glorioso e transformado. Olha o texto como diz: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu o carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. O que esse texto nos ensina? Que será assim, que será desse jeito, que você vai estar levando uma vida comum, caminhando, conversando, falando das coisas de Deus, e num abrir e piscar de olhos, os exércitos dos céus virão e vai separar o ímpio do santo, o
puro do impuro. Por isso, quem é santo se santifica mais. Quem é limpo, santifica ainda mais. Porque está chegando a hora. Pastor, e por que nós temos que ir além? Nós temos que ir além, porque nós não sabemos o dia e a hora. Então nós temos que ter uma visão focado nesse desejo de alcançar mais de Deus. Quando você estuda a história de Eliseu, você vai descobrir que durante a vida de Eliseu, Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres. Mas durante a vida de Eliseu, Eliseu fez apenas 13. Mas a Bíblia diz que Eliseu adoeceu e morreu, e enterraram o profeta. E havia uma guerra, e no meio da guerra, eles estavam indo sepultar um morto, e apareceram os inimigos, e eles pegaram o morto e jogaram na cova onde estavam os ossos de Eliseu. E quando aquele moço que estava morto tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. O que isso quer dizer? Que a oração não morre, a unção não morre, a unção é vida, a unção é vida, a unção é vida. Pastor, dá trabalho receber unção? Dá. Ela vaza, ela escapa, mas nós vamos para o joelho, nós vamos para o jejum, nós vamos para a oração, nós vamos para a palavra, nós vamos buscar a Deus, nós vamos se encher de Deus, nós vamos louvar a Deus, porque nós não conseguimos viver sem a unção, porque a unção ela transcende, ela é vida, vida. Por isso, nesta noite, eu quero te chamar para ir além. O que é ir além, pastor? Ir além é viver na unção. O que Eliseu pediu a Elias? Ele diz: olha, eu quero a unção dobrada. Eu amo o Espírito. O que eu mais amo é o Espírito Santo. O que nós mais precisamos amar nessa dimensão? O Espírito Santo. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero magoar o Espírito Santo. Eu não quero afastar o Espírito Santo de mim. Porque às vezes você está naquele momento difícil, às vezes você está naquele momento de dificuldade, muitas vezes ninguém te entende, mas o Espírito Santo, ele te entende. Ele está sempre com você, ele não te deixa. O que nós precisamos ir além, pastor? E além do convencional, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que Eliseu disse: eu quero o Espírito Santo, eu não abro mão do Espírito Santo. Eliseu entendeu que tudo o que aconteceu na vida de Elias foi por causa do Espírito Santo de Deus nele. Tudo o que acontece em sua vida é uma obra do Espírito Santo. Você não pode abrir mão disso. Vamos mergulhar fundo no Espírito. Vamos além. Além das palavras, além da letra. Além da letra, vamos além da letra, irmãos. A letra mata, mas o Espírito libera a vida. O Espírito libera a vida. Não é apenas palavras, é vida. Não é apenas orar por uma pessoa, é liberar a vida de Deus nas pessoas. Eu estava naquela reunião de quinta-feira, no meio do pátio de formação, e eu vi um jovem que havia acabado de se formar, e eu decidi orar por ele. Eu disse: parabéns pela sua formatura, eu quero orar por você.
Eu queria orar por ele. Eu senti no meu espírito que eu tinha que orar por ele. Eu não o conhecia. E o Vinícius aproximou e disse: pastor, realmente ele precisa de oração. Ele disse: vamos orar agora. Ele disse: o que está acontecendo? Ele se formou. Mas ele se formou por uma liminar. Ele não sabe ainda o que vai acontecer. Ele disse: então vamos orar. Era por isso que o Espírito Santo estava mandando orar. Nós precisamos orar, irmãos, o tempo todo, porque o Espírito Santo vai dirigir todas essas coisas. O Espírito Santo conhece o que está no coração das pessoas. Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo faz todas as coisas. Pastor, o que o senhor quer dizer a ir além? Ir além é ser dirigido totalmente pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar a se render ao Espírito Santo nesta noite. Se coloque de pé. Para fechar, todos lembram da parábola das 10 virgens? Todos lembram? 5 sábias e 5 loucas, 5 prudentes e 5 imprudentes. Qual foi o divisor de águas? Aquelas que tinham reserva de azeite. Valorize a unção. Gaste tempo para receber unção. Ore para receber unção. Invista tempo para receber unção de Deus. Isso fará toda a diferença em sua vida. Qual foi a diferença na vida de Eliseu? A unção. É interessante que Elias disse para ele: você me pediu uma coisa difícil, depois se fácil. Todo mundo tinha, mas não é uma coisa fácil. Elias disse para Eliseu: o que você me pediu é coisa difícil. Você quer ser o primeiro a receber a porção dobrada, a herança dobrada do Espírito. Quando Elias toca nas águas e as águas se dividem, e Elias sobe aos céus depois de atravessar o Jordão, e quando Eliseu pega a capa, Eliseu clama: meu pai, tu era como os cavalos de fogo de Israel. Uma vida cheia do Espírito Santo vai te levar a esse nível de intimidade, de dizer: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu Deus, meu pai. Ele estava falando da paternidade. Ele estava falando da paternidade. É isso. Deixa essa canção te tocar e adore ao Senhor.